Fabinho aí, estava turistando lá em São Paulo. Tá tudo bem? Foi bom a virada do ano? Passou na estrada? A virada do ano estava na estrada? Que isso, varão? Sei que tu ia ver os fogos lá do Rio Tietê. Não? Mas foi bom, né? Glória a Deus. Nossa mensagem de hoje, Carol, esposa de designer ali, fez uma arte, manipulou ali a IA, tirou onda, ó. Olha lá, ó. Nossa mensagem de hoje é como reduzir os seus problemas em 2026. Acreditam numa arte dessa, gente? Querendo roubar o emprego do designer, ó. Aí, como reduzir os problemas em 2026? Glória a Deus. É o seguinte, nós certamente teremos problemas para resolver, senão a vida não tem graça, se a gente não tem problema para resolver. Mas nós vamos ver hoje, já começar o ano, pensando como reduzir os nossos problemas em 2026. Zerar não dá, mas reduzir dá. E essa redução ela vai vir principalmente naqueles problemas que, sabe, tem problema que as pessoas entregam para a gente nem queria. Tem problemas que são provações que Deus nos coloca. Ou seja, tem problemas que nós recebemos ele prontinho. Mas nós vamos falar hoje de problemas que nós aqui geramos. E nesses nós podemos reduzir. Imagina que você já tem um catálogo de problemas para você encarar em 2026. Isso é fato. Problemas do trabalho, problemas familiares, problemas com a saúde, problemas de várias áreas da nossa vida que a gente tem que ir lá fazer o exame, se cuidar. A gente tem... Tá sem ninguém aqui com você? Alguém dá uma assistência para ela, só para ela ajudar ela no banheiro, por favor? Então, esses problemas, eles batem a porta. Você tem a prova, a Jéssica vai começar a faculdade nova. Cada prova é um problema para ela resolver, cada matéria para ela aprender, cada trabalho novo. Isso tudo no mestrado, né? Quase não tem problema, né, para resolver. Então ela está ali, a Mariana, poxa, doida para terminar esse mestrado, para ter tempo para me dedicar para ele. E isso tudo faz parte do nosso 2026. O Senhor vai nos dar graça e força. Mas imagina que essa carga que você naturalmente já carregaria, que você já enfrentaria, que você, não satisfeito, você vai gerar problemas para agravar esses, ou melhor, você vai produzir problemas para deixar mais pesado. Você não quer fazer isso. Você vai produzir mais problemas. Às vezes a gente cria um problema que não deixa a gente dar atenção para o que realmente deveria. Se eu crio um problema, às vezes aquilo rouba a minha atenção da minha faculdade, da obra da igreja, dos cuidados que você tinha planejado, das suas metas de 2026, problemas que você mesmo criou. Gálatas 6:7 diz, não se deixem enganar, de Deus não se zomba, porque o que o homem plantar, o que o homem semear, isso também colherá. Nós podemos começar o ano largando, abandonando um monte de sementes, um monte de coisas que nós poderíamos plantar, mas coisas ruins, coisas que vão criar atritos, que vão criar confusão para você, se nós identificarmos dentre as nossas sementes, aquilo que a gente vai jogar na terra em 2026, se nós identificarmos, nós já podemos nos antecipar e não lançar semente ruim na nossa vida. E isso já é uma coisa boa demais. Se o Senhor fizesse uma auditoria da nossa vida, se pudesse ser feita assim, uma auditoria da nossa vida, existem problemas que não foram causados por erros, falhas humanas nas contas, né, na hora de bater. Existem problemas que a categoria dele foi por causa das nossas escolhas.
E os problemas que são feitos pelas nossas escolhas, esses são os que a gente tem maior poder em segurá-los, não gerá-los. E esses são os que volta e meia a gente gera. Sabe, quando a gente fica girando num ciclo, resolve aquele problema, mas ele se mantém, parece um problema familiar já, porque a gente não joga ele para fora, a gente mantém ele na rotina da nossa vida. E talvez a gente espiritualize esse problema, mas ele é um problema que nós é que estamos semeando sempre. E é nesse que eu quero bater nessa manhã. A gente pode jogar a culpa em outras pessoas ou no inimigo, mas às vezes o inimigo a gente facilita a maldade do inimigo, a vida maldosa dele, quando nós somos coparticipantes de gerar os problemas. A palavra de Deus diz em Juízes 16, a história de Sansão. E aqui, Sansão, ele é o primeiro item aí dos problemas que nós vamos evitar, aprendendo como não fazer. Ele gerou crises nos relacionamentos. Ele gerou crise no relacionamento afetivo dele, nas amizades que ele tinha, e é claro, para a comunidade dele, porque ele era um juiz da sua comunidade, entre seus parentes. Juízes 16 diz assim: então lhe contou todo o segredo e disse: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Esse é o mote ali da história de Sansão. O segredo, eu não anotei, o segredo que ele tinha, o segredo que Sansão tinha do corte do seu cabelo, ou seja, do voto que ele tinha desde que nasceu, para que o Espírito Santo enchesse ele, e era nessa hora que ele ficava cheio do poder de Deus, é que vinha a sua força para ele poder proteger contra os filisteus e os inimigos, proteger o seu povo. Só que ele brincava com as coisas de Deus, ele brincava exatamente com o dom que ele tinha, com a sua aliança com Deus, e ele fazia isso entre seus relacionamentos. Ele fazia amizade com um povo estranho, que eram os filisteus, ele fazia um relacionamento afetivo ali com mulheres que não eram de sua cultura, sua nação, e isso causava um grande transtorno. O desenrolar dessa história é conhecido de muitos, em que ele acaba sendo traído, ele acaba perdendo o seu voto, cortam-lhe as tranças, né? E ele acaba perdendo o voto dele com Deus, e ele então é entregue na mão de seus inimigos. Imagina que Sansão não precisaria ter esses problemas. A história dele poderia ter sido outra, poderia ter sido um herói que demonstrava poder na sua força, mas ele também podia ter sido um herói demonstrando poder no seu caráter. E no caráter, o Sansão ele não teve condição de deixar essa lição. Ele não tinha um caráter sólido para isso. Ele provocava as amizades, provocava nos relacionamentos e deixava aquilo tudo como uma piada, como uma malícia ali no que ele falava. E isso é algo que nós podemos tirar das nossas relações. Os relacionamentos que te levam prejuízo, relacionamentos tóxicos, relacionamentos que tentam descobrir o teu segredo para poder te machucar. Isso tudo nós temos que observar nas nossas amizades. A gente abrir o coração para alguém, para um filisteu que só quer nos vencer, que só quer nos derrotar, certamente vão aparecer alguns aí no 2026, na sua profissão, na sua caminhada aí. Vai ter gente que vai olhar para você e só quer tirar um proveito de você. E a gente vai estar de olho nisso. Se nós não levarmos a sério a bênção de Deus na nossa vida, o cuidado que o Senhor tem com a gente, corre o risco de, em 2026, você deixar os teus dons pelo meio do caminho, deixar o teu relacionamento com Deus no meio do caminho, trocando por um relacionamento
por uma Dalila ou por um homem corruptível, um homem maldoso, ou algumas amizades que só querem saber teu segredo para poder te vencer. Tem que tomar cuidado com isso. São problemas que ele poderia ter evitado. Nem todo mundo que sorri para você é uma pessoa do bem, uma pessoa amiga, uma pessoa que quer te seduzir só para te vencer. No mundo corporativo isso acontece muito, mas há pessoas que em outros âmbitos aí dos relacionamentos, da vizinhança, que podem ter esse olhar invejoso sobre você. E o cuidado com quem você abre seu coração é muito importante. São problemas que você não precisa gerar. Outra lição que nós vamos tomar aqui é com a do rei Davi. Ele tinha muito caráter em boa parte da sua jornada. Uma coisa tão curiosa das Escrituras é que não oculta os erros dos seus personagens. Poderíamos ter ali os personagens que nunca erram, que nunca cometem nada contra a palavra de Deus, mas até figuras icônicas como Davi, um grande rei, o homem segundo o coração de Deus, um homem que se sacrificava, um homem cheio de fé, um homem que tinha um bom juízo em determinados momentos, mas nós temos aqui a pedrada da vida dele, a mácula da vida dele, e isso até humaniza o personagem, isso humaniza esse homem que cometeu essa grande falha que nós vamos contar agora, até de certa forma criminosa e terrível assim moralmente, mas isso o humaniza, porque pode ser qualquer ser humano nos nossos dias, qualquer um de nós, que podemos ter uma história pregressa, e um passado terrível, mas que há restauração nas mãos de Deus, que há transformação, há mudança de vida. E esse homem, Davi, a história que nós vamos contar, os irmãos que conhecem a história vão logo identificar, que é o adultério e como ele provocou a morte daquele homem, o marido da amante, né? Como que ele fez isso? Davi, no meio de um período de guerra, as Escrituras dizem em 2 Samuel 11 que num período de guerra em que os reis saíam para a guerra, Davi ele ficou recolhido, ele não foi para a guerra, ele mandou seus militares para a guerra por ele. E um desses militares, Urias, marido de Betseba, foi para a guerra também, mas Davi ficou de olho na esposa dele. Ele conseguiu observar aquela mulher. Se puderem colocar alguma coisa ali, agradeço. Deve ter aqui, ó. E aí, o Davi, nessa hora que ele tinha que estar preocupado com a guerra, vigilante, ele estava botando outras pessoas para fazerem por ele, e ele estava de olho na mulher de um de seus militares. Isso fala muito do problema que as pessoas acabam gerando. Imagina você numa hora aí de luta grande da sua vida, em vez de você estar focado naquilo, você está desatento e agravando o problema. Se uma guerra já não é algo que já demanda muita preocupação, imagina que esse cara, no meio da guerra, ele estava causando outras tantas confusões, outros tantos problemas. Parece até a política de um país tupiniquim, né? Que já não basta o país já ter tantos conflitos, nossos políticos, eles sempre vêm com uma novela nova, né? Eu lembro também que no meio da pandemia, ou quando estava melhorando, se eu não me engano, a pandemia, quando as pessoas iam respirar, estourou a guerra lá na Ucrânia. Eu falei, cara, que governante arruma uma guerra depois que o mundo começa a respirar aliviado? Então, imagina você na sua vida, no meio de uma guerra, no meio de uma situação, transforma a sua guerra aí para uma crise financeira, de saúde, de qualquer área aí da sua vida importante, problema difícil de resolver, profissional, você então se mete em uma roubada dessa, num relacionamento extraconjugal. Um cara
agravando os seus problemas. Então, por isso, o título da mensagem é Como reduzir os problemas em 2026. A gente tem que ficar atento a isso. Se eu for encarar uma guerra nesse ano, fica focado na guerra. Fica consagrado ao Senhor. Fica com os olhos onde tem que ficar. Fica vigilante onde você tem que ficar vigilante. Senão você não resolve nenhuma coisa e ainda gera um problema maior. E a história nós conhecemos bem, que Davi, ele se deita com aquela mulher, ela engravida. Davi começa a tentar resolver o problema gerando outros problemas. Aquele pecado grave que ele cometeu, ele então traz aquele homem de volta da guerra, faz um banquete para ver se ele se deita com a esposa, mas o homem era tão de bom caráter que ele fica com o coração na guerra. Ele sim, estava com o coração lá na guerra, e ele então diz, como que eu vou aproveitar desse momento aqui, como que eu vou festejar ou coisa parecida, enquanto meus compatriotas estão lá na guerra. E Davi, então, tentando articular aquilo tudo, ele já não estava agindo mais como um filho de Deus. Para as nossas épocas, né, como um cristão verdadeiro, ele já estava agindo com toda a malícia do seu coração. E esse é um risco que nós não podemos correr em 2026, em que a gente deixa de lado o nosso caráter cristão, vem a velha criatura, assume o controle da nossa vida e a gente começa a resolver nossos problemas na malandragem, articulando, manipulando as situações. Não era nem para ele ter se metido nisso, mas se deu zebra, era para o arrependimento ter vindo desde o início. Poxa, mas é tão difícil, tão complicado, é uma vergonha. Mas cedo ou tarde a vergonha veio, bateu na porta dele, através do profeta Natã, só que o estrago já estava gigante. O marido traído já tinha morrido, ele desmoralizado, e o profeta então o repreendendo severamente. A criancinha que estava sendo gestada, ela não sobrevive, e as coisas só pioram ali para a vida de Davi. Então, em 2026, nós não vamos nos envolver em confusão no meio de uma guerra. Nós vamos ficar vigilantes na guerra, nós não vamos ficar observando, sendo tentados pelo inimigo para coisas que você não deveria estar de olho. Isso já é um ganho muito grande para você, isso já vai amenizar coisas que vai fazer o seu 2026 ser muito melhor. 1 Coríntios 10:12, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia, cuide que não caia. Você está bem, tudo bem administrado, mas fica sempre vigilante. Pensa aí qualquer coisa da tua vida, seja dos teus cuidados pessoais com teu corpo se suja diariamente, você sempre cuida dele. A tua casa, sempre, você pintou ela hoje, amanhã já vai surgir uma manchinha ali. E você sempre vai estar cuidando dela. Quem tem jardim em casa, a turma aí que tem casa ou tem as suas plantinhas, tem sempre que estar cuidando. Não tem nada permanente nesse mundo que não precise de cuidados. Então fica vigilante em 2026. Cuida das coisas de Deus, cuida do que o Senhor tem te dado. Fica vigilante. Você sempre vai ter trabalho para fazer na repreensão, no cuidado com teus filhos, no jardim do teu casamento, em cuidar da sua casa. Sempre vai ter. Só que isso requer um olhar para o lugar certo. Se olharmos para fora, você vai deixar de vigiar a tua família, você vai deixar de vigiar o teu trabalho, com a tua consagração, com a tua santidade. Outro cara aqui, que vamos aprender do como não fazer, é o Esaú. Gênesis 25. A história é a seguinte: esse homem, ele era o primogênito, só que ele não tinha tanto interesse assim, ele não valorizava tanto assim essa questão da primogenitura, que para a época era muito importante. Na morte do pai, o primogênito, ele seria o patriarca, ele iria dar continuidade nos cuidados com a família. Esses dias eu lembro até uma conversa que a gente teve, o Felipe, a Mara e a Carol dizendo, meus irmãos tudo me perguntam. O evento de final de ano foi na casa do Rodrigo,
mas o Rodrigo consulta a Carol e tal, aí o Felipe reconheceu assim, já sei, tu virou a matriarca, né? Porque com a ausência da minha sogra, o falecimento dela, a referência passa para Carol. E certamente isso acontece até hoje nas nossas famílias, e aqui era muito forte. O cara, ele cuidava daquele clã, como uma coisa mais tribal. Então ele cuida de uma comunidade. O cara não estava dando tanta importância para isso, para esse legado que ele ia ter, para o preparo que ele tinha que ter para isso, mas o irmão dele, o gêmeo que nasceu depois, foi o segundo, ele estava de olho nisso, sempre ansioso por isso, ele era encantado com aquilo. Quando ele via o governo do pai, certamente ele se via fazendo aquilo, ele estava dando o devido valor do governo da sua família, certamente da bênção de Deus sobre a vida dele, ele se importava muito em ter a bênção de Deus. Em outro momento, ele até briga com um anjo, lembram? Ele luta e ele quer ser abençoado. O negócio dele era ser abençoado. Mas o Esaú não estava valorizando coisas valiosas, não estava valorizando o que importava. E nessa ele foi pego na curva. O irmão dele oferece para ele uma comida em troca da primogenitura. Não vou dar um contexto muito grande, mas é basicamente isso. Voltou cheio de fome, o irmão preparando uma comida boa e provocou ele. Me dá a primogenitura que eu te dou a comida. Ele fica com essa primogenitura que não me serve de nada, estou cheio de fome, eu quero agora comida. É o cara que troca o prazer momentâneo por algo eterno. Ele troca um prato de comida e nos nossos dias, prazeres momentâneos por um prazer, ele troca seus valores, seus princípios, a bênção de Deus sobre a vida dele. Ele só vai sofrer com isso depois. Era um problema que o Esaú não precisava encarar. O Esaú podia ser para a gente o herói da história. Ele poderia ser o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e de Esaú, né? De Jacó não, sai o Jacó e entra o Esaú, isso. Só que aí virou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E seria originalmente Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. Falei certo? Só que o cara virou o vendedor de bênção. Ele não se importou com aquilo. Ele criou um problema para si. Não é um problema que ele deveria ter passado na vida dele. O cara inventou um problema. Tem coisa que a gente não consegue evitar. A gente pode se ferir, pode acontecer coisas, mas no que depender da gente se cuidar, no que depender da gente precaver, e essa é uma dessas coisas. O que é valioso para a tua família? O que é valioso para a tua casa? O que é valioso de Deus para você? Você consegue colocar as coisas no seu devido lugar? Você consegue valorizar o que é para ser valorizado? Se em 2026 você não focar no que é valioso, para você não vender a sua bênção por qualquer coisa, você vai gerar problemas que você não deveria ter. Hebreus 12:16, olha o que é dito sobre Esaú já no Novo Testamento. A fama como ele ficou, né? E ninguém seja imoral ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito à primogenitura. A fama dele virou essa. O cara que era para ser conhecido como um dos grandes patriarcas da Bíblia, ele virou um cara profano, o cara imoral, que vendeu a sua primogenitura por qualquer coisa. O mais difícil Deus já te deu, que seria a bênção, essa hereditariedade. Tem coisas que já está de mão beijada na tua vida. Já viu pessoa que é filha é herdeiro, né? Nasceu em berço de ouro, e ela destrói a sua herança. O mais difícil ela já tinha. Talvez você ouça história de alguém assim, você pense, eu no lugar dele, eu teria aumentado o patrimônio da família, teria aproveitado a vida, mas o cara se afundou, às vezes numa droga, às vezes na violência, em coisas terríveis, e o Esaú, ele desperdiçou isso. Foi problema em cima de problema no relacionamento com o irmão,
a família dele nunca mais ficou a mesma, só eles mais velhos é que conseguiram uma reconciliação. Outra história é a de Saul, também um cara que recebeu uma grande bênção ali, né, de se tornar o primeiro rei da história, deveria ter o seu nome marcado aí como um herói, mas é um cara que inventou problema. Ele criou problema que não deveria. 1 Samuel 15, é dito que tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto que se obedeça a sua palavra, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E esse texto emblemático é depois que ele faz um ofício que não era para ele fazer, ele faz algo que era para o sacerdote fazer, ele se precipita. O sacerdote estava atrasado, Samuel, que era ali o cabeça ali da comunidade, né, o cara que ungiu o rei, era a referência. Ele atrasado, então o Saul, ele vai lá e resolve o problema. Ele vai e faz apressadamente. É um cara ansioso, é um cara que gera o problema por causa da ansiedade, ele gera o problema porque não dá o devido valor às outras pessoas. Eu sou individualista, eu mesmo faço, eu resolvo, eu sou o cara. Coisas como essa passavam no coração dele. Então, é um cara sem compromisso, é um cara que rompe as regras se for necessário, e é um cara que toma atitudes impensadas, né? E ele então desagrada a Deus com isso. Por isso, o profeta diz para ele: você acha que Deus se importa mais com o sacrifício ou com a obediência? O sacrifício para Deus não é nada perto da obediência. E você é um cara desobediente. O cara que foi ordenado rei, foi ungido rei, mas era um cara individualista, fazia o que dava na telha, desobediente. E pessoas assim, em 2026, elas vão criar problemas que não deveriam existir. Pessoas que não são submissas a Deus. Pessoas que ouvem a palavra de Deus, entra por um ouvido, sai pelo outro, e ela vai ali fora fazer a sua própria vontade, do seu próprio jeito, vai sacrificar como quiser, não vai seguir regra nenhuma. É uma pessoa que vai gerar problema para si em 2026. É claro, um cara com uma autoridade dessa, ele gera um problema para ele, mas ele gera um problema para toda a nação dele. O chefe que é assim, desregrado, ele vai gerar problema para a sua equipe. O pai de família, a mãe de família que é assim, gera o problema para o cônjuge, gera problema para os filhos. Então, é um cara que nós temos que aprender como não fazer com ele também. A ansiedade, a precipitação, essa vaidade de eu faço do meu jeito, vai dar zebra. Se nós agirmos dessa maneira, nós vamos semear em 2026 problema. Nós vamos semear em 2026 colheitas que a gente não deveria. A história de Saul, nós sabemos o fim, que nesse ponto em diante que Deus começa a desagradar dele e já não ter mais prazer nele, e já vem a bênção de Deus sobre a vida de outro rei, que é o Davi que nós mencionamos. O cara já era para ser jubilado aqui da monarquia, né? Já não vai ficar mais para os filhos dele essa herança da coroa. Nós temos mais duas histórias para terminar, e essa história agora é a de Marta. A Marta, que a irmã de Maria e de Lázaro, uma pequena situação que aconteceu na visita do Senhor na casa dela, em que Jesus acaba dizendo para ela, o texto está em Lucas 10, e ele diz para ela: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupa com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. E naquela situação, uma coisa só era se sentar aos pés de Jesus como a sua irmã e aprender dele naquele momento. Só que ela estava agitada, ansiosa. 2026, se você passar agitado, ansioso, eu sei que esse aqui é o desafio que marca a maioria da população, né? Você vai perder a palavra de Jesus, você vai perder
a presença de Jesus. Você vai perder o momento importante, ímpar, de receber Cristo na sua vida, na sua casa, e ouvi-lo, saber o que Ele tem para você, porque você está agitado. A presença de Jesus não te basta na sua casa. Você precisa fazer isso e mais alguma coisa. Precisa disso e ser produtivo. Precisa disso e entregar. Precisa disso e agitar mais alguma coisa. Que todas as coisas fiquem paradas, mas que a palavra de Deus entre no nosso coração, essa coisa já nos basta. E as demais o Senhor nos acrescenta. A agenda fica cheia, mas o coração da pessoa ainda fica com um buracão, vazio. É muito trabalho e pouca oração, pouca devocional, pouca sensibilidade com Deus, falta de tempo para Deus, muita ansiedade, comparação constante com os outros, então você nunca fica contente, nunca fica satisfeito. A gente tem dito que hoje o cuidado pessoal é o que está na moda, né? Então, tudo relacionado ao cuidado pessoal está fazendo sucesso. Aqui na região tem muita farmácia, né? Muita academia, as clínicas de estética, tudo isso. É uma ênfase do momento. E qual é o risco disso? Eu vou usar esse tema. Qual é o risco disso? Da gente ficar olhando para nós mesmos e sempre nos comparando com o outro, e sempre vai ter alguém lá com filtro no Instagram que tu nunca vai ser igual aquele filtro. Ou usou a inteligência artificial para ficar com a imagem perfeita, a gente nunca vai ficar como aquela imagem. E isso pode gerar uma ansiedade em você. Isso pode gerar um mal-estar em você. A gente tem que cuidar dos nossos dentes, cuidar da nossa pele, cuidar da nossa saúde e da nossa aparência, mas tem que tomar cuidado com isso. Assim como as nossas finanças, se você sempre se comparar com outro, sempre vai ter mais alguém com mais dinheiro do que você. Aí você atingiu aquela quantidade de dinheiro, vai ter mais outras pessoas. E você sempre vai estar se comparando e isso vai causar um mal-estar em você, um sofrimento. Você não vai ter aquela sensação de prazer, de alegria com a vida que você tem, com o apartamento que você tem, o seu carro. Porque sempre tem alguém com uma estética melhor, com um recurso melhor, Sempre tem. Pensa num milionário aí. Fala, poxa, o milionário é de causar inveja, mas tem o bilionário. Sempre tem alguém com mais recursos, então sempre tem motivo para você sentir inveja. Toma cuidado com isso. Toma cuidado com essas comparações. Toma cuidado com o excesso de ansiedade nesse ano. Vamos buscar esse equilíbrio. Faz parte também do cuidado pessoal. O equilíbrio saudável da tua vida faz parte. Que você tenha tempo para se dedicar à tua saúde, se dedicar ao seu trabalho, se dedicar à obra de Deus e às outras tantos afazeres da sua vida. Saiba remir o tempo, saiba administrar bem o tempo. Mas se você se comparar com um cara que vive cuidando do corpo e é 0,1% de gordura, mas o cara vive para aquilo. Você cuida dos teus filhos, você cuida da tua espiritualidade, você cuida do teu coração, você cuida dos teus estudos. Aí não tem comparação. Preste atenção na tua vida nisso. Esvazia de ansiedade, esvazia desses excessos, joga isso na fé, coloca isso nas mãos de Deus. Creia que o Senhor está cuidando de você e não se deixe sobrecarregar como a Marta estava sendo sobrecarregada. E para encerrar, o filho pródigo, que é uma parábola, não é uma situação, uma história real, mas é uma parábola que Jesus conta para aplicar nas nossas vidas, em que aquele jovem, ele querendo os prazeres, ganhar o mundo, ser feliz, ele pede antecipação da herança para o pai. Olha que ofensa, né? O pai Vivinho da Silva, e ele diz, já me dá aí minha parte da herança, para eu poder viver minha vida. Aí, é tão ofensivo isso, né? O pai, tá bom, toma aqui tua herança, e ele vai, gasta toda a
seus recursos. Isso está em Lucas 15, tem um verso que diz: poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que tinha, partiu para um lugar distante, e lá ele dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Deus, quando nos mandou para o mundo, Ele já nos mandou cheio de herança. A saúde que temos, os talentos, as nossas capacidades, a família que cuidou da gente, os recursos que nós tínhamos no mundo, nós já nascemos com essa herança, né? E você vai se desenvolvendo, vai produzindo mais, você vai amadurecendo todas essas coisas, e agora você tem uma escolha, se você vai continuar perto do Pai, na casa do Pai, ou se você vai dar uma de filho pródigo, e vai ver como você pode gastar a tua saúde, teus recursos, seus talentos, de forma dissoluta como filho pródigo. Se em 2026 você sair da casa do Pai e você for gastar no mundo a sua herança, seja a herança de talentos, de recursos financeiros, de tudo que você tem, você vai se perder. Você vai ficar distante do Pai. Esse filho pródigo, ele estraga o relacionamento com o pai, com o irmão, ele estraga a sua dignidade, ele já se torna um cara... ele perdeu sua dignidade, ele não tinha profissão, ele já queria comer ali dos alimentos dos porcos, ele já estava sentindo inveja dos profissionais que cuidavam lá dos afazeres do pai dele, ele já não queria nem mais de volta os recursos que ele tinha como filho, mas ele queria o mínimo possível, ou seja, ele já estava perdendo sua dignidade. Pessoas fazem isso na vida. Em 2026, se nós não cuidarmos da herança de Deus para a gente, nós podemos gerar problemas como esse. Você tem que cuidar do teu cartão de crédito, do teu cheque especial, tem que controlar os grandes investimentos que você vai fazer esse ano. Se nós pudéssemos escolher, nós iríamos ter o nosso melhor carro, nosso melhor imóvel, as melhores roupas, a gente sempre vai desejar essas melhores coisas, mas tenha controle sobre isso, anota, pede a Deus, se Ele te conceder, você glorifica o nome do Senhor e aproveita, mas se o recurso não vier, não vai se meter numa furada de filho pródigo, não cria esse problema para você, se não for esse ano, pede ao Senhor que vai ser o ano que vem. As pessoas ficam esperando isso de loteria em loteria, né? Mas nossa confiança está em Deus. Senhor, a hora que o Senhor quiser, eu te peço essa bênção, esse recurso, que o Senhor me conceda. Não apressa, no tempo de Deus, pede a Ele para que isso seja construído. Administra bem a herança que o Senhor está te confiando. Qual o salário que o Senhor está te confiando hoje? Qual o recurso que o Senhor te confiou? O quanto você tem hoje? Administra bem esses recursos e reduza os seus problemas de 2026 assim. Imagina que você pode chegar no final do ano de 2026 cheio de preocupação e ansiedade, porque você saiu por 2026 querendo ganhar o mundo como filho pródigo, e a gente vai voltar para a casa do Pai no final de ano de 2026 querendo o mínimo. Poxa, eu estou com maior dificuldade, Deus me abençoa com alguma coisa, deixa eu ser um dos teus funcionários. Não precisa ser assim, não precisa ser dessa maneira. Vamos reduzir esses problemas de 2026, certamente problemas vocês terão, nós teremos. Já estamos no dia 4? Você com certeza já resolveu alguns problemas do dia 1º até hoje. É natural, mas que esses problemas não sejam gerados por nós mesmos, com a administração ruim dos nossos recursos, olhando para o lado, não ficando vigilante quando nós deveríamos ficar vigilantes e acabamos sendo atraídos para
uma furada para o pecado, quando nós estamos desvalorizando aquilo que nós já temos nas nossas mãos, pegando a bênção de Deus e vendendo por tão pouco, por sermos desobedientes, como foi Saul. Então há comportamentos que só de serem evitados, mantendo o teu caráter cristão, você terá um 2026 maravilhoso. Você já terá um 2026 com menos ansiedade, menos preocupação, mais maduro, sob controle, porque você, a partir do dia 4, já está atento a isso. Fala, cara, se eu embarcar nisso, eu vou gerar problema. Se eu embarcar nisso, eu vou gerar problema, não um problema calculado. Eu vou arrumar um emprego, certamente vão ter coisas próprias daquilo. Vou ingressar, como a gente disse, na faculdade, vou gerar problemas. Só que são coisas previsíveis, são coisas naturais, não são coisas fruto do nosso pecado. Eu fui lá, desobedeci a Deus e plantei aquela maldade. Eu fui lá e destruí meus relacionamentos e plantei aquela maldade. Então 2026 pode ser diferente, reduzindo seus problemas, problemas que você pode deixar de gerar. Deixe que 2026 ele entregue para você as lutas. Já é ano aí é Copa do Mundo, né? De eleição então vai gerar um monte de preocupação para a gente. Deixa que 2026 a gente encare o que ele tem para nos entregar, mas nós vamos na unção, nós vamos na força do Senhor. Essa mensagem, ela vai ter continuidade no domingo que vem, e domingo que vem nós vamos seguir falando sobre atitudes que nós vamos tomar. Essa daqui nós aprendemos o que não fazer, né? Atitudes que nós vamos tomar nesse ano de 2026, que vai sim potencializar a tua vida, que vai potencializar a obra de Deus na tua vida, a solução, a bênção de Deus na tua vida, e aí sim nós vamos encarar de outra maneira esse ano de 2026 em nome de Jesus. Quero convidar o pessoal do louvor, vamos nos preparar para a nossa ceia, orando. Queria que alguém, por gentileza, chamasse lá as crianças. Pode fazer isso para mim, amor, por favor? Avisar as crianças para a gente se preparar. Nós vamos ter um tempo de consagração enquanto ministramos louvor. A igreja fique de pé, por favor. Você vai entregar a Deus situações nesse momento de consagração, situações que você sabe, que você volta e meia ingressa nela, são problemas que você tem gerado para a sua vida, para o seu ministério, para a sua família. Esse é um momento de sinceridade do teu coração. Problemas que você tem gerado, entrega a Deus. Desiste de ser um semeador de problemas para a tua vida. Desiste de gerar ansiedade para si mesmo, de gerar preocupação para você mesmo. Chegou a hora de vencer isso. Você já pode vencer isso a partir de hoje. Se você não fizesse nada para gerar esse problema, era melhor. Imagina que a tua ação está sendo pior do que você não fazer nada. Desiste de agir dessa maneira. Só de você não cometer esse pecado já está bom demais. Já vai ser bênção para a tua vida. Só de você não agir dessa maneira já vai ser bom demais para a tua vida. Então não gere problemas. Não agrave situações da sua vida. Foca no que realmente é importante. Foca naquilo que você já sabe que tem que encarar em 2026. Você tem que encarar, então vai na força do Senhor. Davi, quando foi encarar o gigante, ele estava focado em Deus. Quando ele caiu, ele estava desatento. Ele estava com o olhar no lugar errado. Quando ele foi encarar o gigante, o olhar dele só estava para o gigante. No poder de Deus que ele ia enfrentar aquilo. Então a vitória vem. E nós nos colocamos diante de Ti assim, Senhor.